Incêndios, mortes e crimes levaram diversos imóveis da capital paulistana a receberem o título de mal-assombrados. Muitos de nós, vivos, morremos de medo da morte. Por isso mesmo, lugares que remetam a ela como necrotérios e cenas de crimes ficam marcados pela população como assustadores, ou até mesmo assombrados pelas pessoas que lá faleceram. Neste vídeo, trazemos 5 lugares mal-assombrados em São Paulo, muitos deles famosos no imaginário paulistano. 1. Túnel dos Mortos, Hospital das Clínicas. Começamos com o emblemático Túnel dos Mortos. Quem passa pelo Hospital das Clínicas mal imagina que, em seu subsolo, está um túnel com mais de 100 metros que recebe pacientes mortos do hospital todos os dias. Essa via macabra fica abaixo da Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, fazendo a ligação entre o hospital e o serviço de verificação de óbitos. O objetivo da passagem é fazer o transporte dos cadáveres de forma mais rápida e discreta, sem passar pelas ruas da cidade. Como era de se esperar, um túnel que recebe tantos cadáveres está permeado de histórias assustadoras. Pela internet, encontra-se relatos de ex-funcionários do HC que afirmam ter ouvido vozes ou presenciado vultos na passagem, o que contribui para a sua fama de mal-assombrado. As pessoas contam que elas viam vultos, na hora que desce a plataforma, eles veem uma pessoa do outro lado, escutam muitas vozes, risadas. Tem profissionais que não querem, por essas histórias que eles conhecem, não querem vir até o túnel. Por isso que a gente até manda 2 profissionais, porque um já está dando coragem para o outro. 2. Edifício Joelma. O Edifício Joelma, palco de uma das grandes tragédias de São Paulo. Em 1974, um dos aparelhos de ar-condicionado do Joelma sofreu um curto-circuito e começou um grande incêndio no local. Sem saídas de emergência, a única escada do prédio foi logo tomada pela fumaça, o que também impossibilitou a passagem dos que estavam lá dentro. Que as paredes você não podia encostar, porque estava pegando fogo. 13 pessoas entram no elevador. Vai. O elevador não chega lá embaixo, elas morrem carbonizadas. Até hoje, em 2023, ninguém sabe quem foram essas pessoas. A caixa d'água do Joelma, as pessoas estavam eu não consigo falar que eu me emociono, estavam carbonizadas dentro. É triste falar. Tinha um monte de gente cozida dentro da... Porque esquentou a água. Porque eles entraram pra se escapar, né? Mas aí a gente vai pro lado sobrenatural. Morre 199 pessoas no Joelma. O Joelma fica desativado durante um tempo. Tudo que você possa imaginar foi lá pra tentar limpar o Joelma, e eles falavam que ouviam barulhos, que ouviam gritos, que era perturbadora. A Rosa falou que quando ela entra, ela ouve gente gritando, gente pegando nela. Fizeram um filme do Joelma, que foi o que gerou aquele episódio do Linha Direta. Tiveram a brilhante ideia de gravar alguns takes dentro de onde aconteceu a tragédia. Exato. E aí o fotógrafo dos bastidores do filme, fotografando os atores, e aí na hora que ele revela a foto, começa a sair semblantes de pessoas gritando assim, ó. Aí eles veem que podem ser espíritos de pessoas que morreram dentro do Joelma. 3. Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Há diversas explicações para tal. A primeira é que o local, onde antes havia um mosteiro, teve sua construção em cima dos restos mortais dos freis que moravam por lá. Para além disso, no meio da instituição está sepultado o professor alemão Julius Frank. Por vir de família protestante, ele não poderia ter seu enterro nos cemitérios locais, que à época estavam sob a administração da Igreja Católica. Sendo assim, o túmulo de Frank está bem no pátio da faculdade. Independentemente do porquê, muitos funcionários e alunos afirmam que o local é assombrado, sendo possível ouvir vozes nos corredores da faculdade. 4. Edifício Martinelli. Inaugurado em 1929, o edifício era, naquela época, o mais alto arranha-céu da América Latina. Inicialmente ele foi um reduto da elite paulistana, mas com o passar do tempo, entrou em decadência e se tornou palco de diversas tragédias. Em 1947, um adolescente foi assassinado e atirado no poço do elevador. Houveram algumas ações bem terríveis lá, como foi um crime de um garoto que foi assassinado lá dentro. Ele foi abusado sexualmente, depois ele foi morto, estrangulado. E jogaram ele simplesmente da janela de algum apartamento para o meio, porque no meio tem uma área central, e ninguém limpava ali. Começou a ficar um acúmulo de lixo, assim, que eu tomava uns 4 ou 5 andares de lixo. Era um garoto super novo, o pai dele era alfaiate, se eu não me engano,
ele deu o azar de ir fazer algumas entregas nesse prédio e um bandido, um assassino que era apelidado pelos jornais de Meia-Noite, pegou esse jovem lá e matou ele com requintes de crueldade, de extrema violência e desovou o corpo no vão do elevador. O edifício já foi palco para outros assassinatos, muitos sem solução, além de suicídios e tráfico de drogas. Por isso, apesar de hoje estar revitalizado e abrigar novos empreendimentos e órgãos públicos, segue com a fama assustadora. 5. Castelinho da Rua Apa. O imóvel está de pé desde 1912, sendo inicialmente uma residência familiar. Em 1937, porém, 3 membros da família que lá habitavam foram encontrados sem vida no local, a mãe e 2 irmãos, todos mortos por tiros. Eles eram muito ricos, né? A família Reis, né? Que era o Armando e o Álvaro, e a mãe deles, Maria Cândida. E eles eram muito ricos, e parece que teve uma briga entre irmãos. O que falam, né? A versão dos jornais é que um dos irmãos entrou armado, atirou no irmão, matou o outro. A mãe. Ele matou a mãe e depois ele se matou. Só que o corpo dele foi encontrado com 2 tiros no peito. Oxi. E ninguém se mata com 2 tiros no peito. Se mata com um tiro na cabeça, se mata com ficou, né, todo esse mistério, né? E aí dizem que existe uma terceira pessoa que matou todos eles. Por conta desse mistério, a galera fala que como o crime não foi resolvido, dizem que você via o Armando e o Álvaro andando por lá. Pela casa. Então você via ele lá. Inclusive morou um cara que fazia... Ele era palhaço na época, né? Ele era artista de circo. Ele morou nessa casa. Ele conseguiu logo depois. E ele falou que via coisas absurdas. Lembra do Aqui Agora? Sim. O Aqui Agora entrou lá, falou que era assombrado. Então eles cravavam que era assombrado. As mortes deram ao local a fama de mal assombrado, o que levou o edifício ao abandono e degradação. Após anos, porém, o castelinho virou patrimônio público e passou por um longo processo de restauração. No entanto, mesmo com um futuro mais alegre, a tragédia segue como um marco bastante macabro da história do castelinho. E foi isso, espero que não tenham se borrado de medo até o próximo vídeo.